Fabíola, tem uma situação muito paradoxal nesse debate, né? Porque o Ricardo Boulos, o Guilherme Boulos, com 22 pontos de desvantagem e 58% de rejeição no Datafolha, ele precisava de um resultado épico nesse debate da Band, né? Ele tinha alguma coisa que se parecesse com aquele 7-1 que a Alemanha enfiou no Brasil, né? E ele obteve um placar magro, no máximo 1-0. O Ricardo Nunes perdeu o debate, mas ele perdeu para o apagão. E derrotou o Boulos no sentido de que ele evitou uma goleada que tivesse um jeito de virada a menos de 2 semanas da eleição. Então, o Nunes jogou na retranca, ele soou pouquíssimo convincente quando ele tentou colocar o apagão no colo do Lula. Nem todos conseguem digerir o contrato que foi mencionado pelo prefeito. Diz ele que na cláusula 10 está lá escrito que cabe ao presidente da República intervir na Enel em caso de inépcia extrema. Isso pouca gente tem condições de digerir, mas qualquer criança de 5 anos vê a culpa da prefeitura na árvore que cai, em cima da fiação elétrica, ali na frente do prédio, na frente da casa, né? E o Boulos ainda ironizou, né? Falou: o Lula tem que vir podar árvore em São Paulo. Agora, tem um outro aspecto que talvez o Boulos tenha exagerado, porque no futebol muita gente gosta de ver eh, as cenas lamentáveis, até para lamentar várias vezes. Mas o Boulos pode ter exagerado nos replays. Ele trouxe para esse primeiro, para o segundo tempo, né, aqueles esqueletos já bem sacudidos na primeira fase da campanha. Coisas como máfia das creches, obras superfaturadas da prefeitura, o ex-cunhado do chefe do PCC, que está pendurado lá no organograma da prefeitura, né? E o Ricardo Nunes disse, em tom provocativo, né, que as pesquisas estão levando o Boulos a operar no modo desespero. Se essa pregação colar, o Boulos corre o risco de ver a sua taxa de rejeição elevada. O resto foi, os candidatos estavam ali guiados pelos drones da marquetagem, né? O Nunes grudou no Boulos os rótulos de extremista, inexperiente, não sabe bem o que é trabalhar. O Boulos encostou no prefeito as pechas de fraco, de corrupto, desafiou o Ricardo Nunes a abrir as contas, que ele propôs que eles abrissem reciprocamente as respectivas contas bancárias, né? Foi ignorado, o prefeito ignorou todas as provocações, inclusive a reiteração que o, o Boulos pediu a ele para reiterar a defesa que ele tinha feito do trabalho do Bolsonaro na pandemia. E ele escapou de lado, né? No primeiro turno, interessava ao Nunes encostar a imagem dele no Bolsonaro para deter o Pablo Marçal. Agora, ele está se esforçando para se descolar do Bolsonaro, justamente para fugir da rejeição, do ex-presidente, né? Então, esse foi, Fabíola, curiosamente, o melhor debate, ou o menos pior, do Ricardo Nunes, justamente no momento em que o Boulos mais contava com a repetição dos vexames que o prefeito deu no primeiro turno, né? Agora é preciso saber quantos gols ainda o apagão vai fazer contra o prefeito até o dia 27 de outubro, se esses gols vão ser suficientes para produzir a mudança que o Boulos preconiza. Mas esse debate não serviu para alterar muito a situação do Guilherme Boulos, não, Fabiola. Foi uma vitória, mas sem. Não, Ou ele se... venceu, mas perdeu, né? Venceu, mas perdeu. Tá. Venceu, mas perdeu. Uma vitória sem Isso, gols, você. como a gente diz às vezes, né? Não, foi 1-0 ali, pô, mas ele perdeu Hum. para o Ricardo Nunes perdeu para o apagão, né? Ele já entrou derrotado pelo apagão, né? E qualquer explicação que ele dê não consegue apagar a imagem da inépcia da prefeitura, que não é capaz de podar árvores, né? Então é impossível ele afastar de si essa pecha, essa inépcia, essa ineficiência, né? Então ele já perdeu de saída, né? E o Boulos, embora tenha ganhado o debate, ele saiu perdedor porque ele não conseguiu a goleada. Ele precisava de uma goleada. Nada menor do que um 7-1 seria necessário para ele, porque ele está muito ruim na pesquisa, está 22 pontos atrás do prefeito. Vamos ver como é que vem o próximo Datafolha, agora nessa quinta-feira, né? A rejeição altíssima de 58%. Então ele precisava realmente aproveitar esse debate para uma goleada, e ele não conseguiu essa goleada.
Vamos lá, o Sakamoto até escreveu também isso no nossa página aqui, quem venceu e quem perdeu o debate de segundo turno, que está na nossa página do UOL. Vamos até abrir aqui, que eu queria trazer também as outras opiniões e passar para o Sakamoto. Quem venceu e quem perdeu. Aqui tem a Andresa Matais falando os debates se livraram de Pablo Marçal, mas o Marçal não saiu dos debates. Coube ao Boulos trazer as pautas do Marçal para o primeiro confronto, entre elas máfia das creches, PCC, contratos superfaturados. Boulos chegou a repetir 4 vezes a mesma pergunta sobre escândalo, também essa técnica aí de Pablo Marçal. E aí ela disse que o debate acabou virando uma entrevista do Boulos com o prefeito Nunes. E aí Nunes também respondeu falando que queria, né, falar da cidade, insistiu na falta de experiência de Boulos e tudo mais. E aí ela diz aqui, inclusive, que tirou a paciência do Boulos quando foi perguntado por que o PSOL em São Paulo votou contra a redução de impostos. E aí ele ficou muito bravo com isso, foi a análise dela. Ela diz que quem ganhou o debate foi o prefeito, que liderando as pesquisas aproveitou melhor o tempo.